Pai. Então eu não me canso, Pai, de agradecer toda vez que eu tenho a oportunidade de subir no Teu santo altar, Pai. Eu não me canso, ó Deus. Eu não me canso, Pai, de agradecer, Pai, toda vez que eu tenho a oportunidade de estar na Tua presença, Pai. Porque eu sei onde eu estaria outrora. Eu tenho consciência disso, Pai. Te agradeço, Pai. Te peço, Pai, para que o Senhor complete o que o Senhor já começou, Pai. A Tua presença já é notória nesse lugar, Pai. A Tua presença, Pai, ela já habita entre os louvores desse povo, Deus. A Tua presença, Pai, ela já faz jorrar água nesse lugar, Deus. Água da vida, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai. Completa a Tua obra, Pai. Estamos aqui, Pai. Somos altares nesse lugar, Pai. Esperando, Pai, só o Teu fogo vir sobre nós, ó Deus. Somente isso, Pai. A nossa lenha, Pai, é a fé, Pai. Estamos com o coração cheio de lenha para queimar, ó Deus. Vem com Teu fogo nesse lugar, ó Pai. Queima-nos, Senhor. Estamos aqui, Pai, para deixar queimar, como disse o louvor, ó Deus. Estamos aqui, Pai, pela Tua presença, Pai, pela Tua face, ó Deus. Fala conosco, Pai, individualmente com cada um, Pai. Assim eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Viu como é que Deus faz tudo certinho? As coisas vieram se encaixando até chegar nesse momento? Amém, né? O Senhor é bom. Eu trouxe essa ministração. Na verdade, eu trouxe uma palavra do Senhor para poder compartilhar com os irmãos. A gente toma a cajadada primeiro, né, pastor? E essa palavra tem como tema ouvindo o chamado. Amém? Eu trouxe algumas coisas a respeito do profeta Isaías, que é o nosso personagem inicial. Esse capítulo 6 que nós escrevemos é a convocação de Isaías a ser profeta. Perdão. É a convocação. É Deus que o toma em visão e o convoca ao ministério de profeta. Amém? E os dados que eu trouxe aqui diz que o profeta Isaías ele profetizou em Judá entre os séculos 7 e 8 antes de Cristo. E como todo mundo sabe, ele escreveu o livro mais profético da Bíblia, né? Como as pessoas têm o hábito de chamar, o profeta messiânico. Diz que é o mais longo também, é o mais extenso. O nome de Isaías já é profético desde o ventre. Significa o Senhor é salvação, do hebraico Yeshuyahu. Achei muito interessante de trazer para os irmãos. E o texto também diz, na pesquisa que eu fiz, que provavelmente Isaías morava ali em Jerusalém. Ele era filho de nobres, né? No texto, ele mesmo diz, no ano que morreu o rei Uzias. Isaías estava dentro dos palácios, mas ele não deixava de ser um homem estudioso e temente a Deus. Você sabe por quê, querido? Porque Deus, ele não chama aquele que está parado. Deus não chama aquele que está largado em qualquer canto. Deus não vai lá puxar uma pessoa que está descansando, dormindo, para pregar a palavra dele. Deus quer alguém que já trabalha na obra dele, seja com a mínima coisa possível. E foi assim com o profeta Isaías. Ele já era um estudioso, ele estava dentro do palácio, ele era filho de nobres, mas ele já era um estudioso da palavra. Então o Senhor o chamou. E na convocação dele, deixa muito claro, ele diz que ele em visão, que ele viu o Senhor sentado em um alto sublime trono, que a orla das suas vestes cobria um templo. E anjos voavam em torno dele. Toda a visão que vocês já conhecem. Mas não é assim com todo mundo. Tem algumas pessoas que simplesmente se afastam dos irmãos, se afastam da igreja e acham que Deus vai lá, vai puxar, vai arrebatar em visão e vai dar uma visão exatamente como essa de Isaías. Uma visão clara e ampla de Deus chamando: vem, meu filho, vem fazer minha obra, vem pregar a minha palavra. Não é assim que acontece com todo mundo, tá, gente?
Tem alguns profetas na Bíblia, alguns homens na Bíblia que tiveram uma convocação incrível, como por exemplo o profeta Isaías, o profeta Ezequiel também, que também foi convocado através de visão. Moisés teve uma convocação, aquela da sarça, né? Muito incrível também, mas outros não. E é sobre isso que a gente quer falar essa noite. Sobre você ouvir o chamado do Senhor, porque o chamado do Senhor para o pastor foi um e para mim é outro, para o irmão Evandro é outro, para a Tuane é outro, para a diaconisa Isabelle é outro. E é assim na vida de cada um. O chamado do Senhor é individual. Nós temos dois tipos de chamados que eu separei aqui, que é o chamado pessoal, é aquilo que você tem o dom para fazer, aquilo que você tem um talento natural para ser feito e que o Senhor usa na obra dele. Ele simplesmente já tem um dom dentro de você, mesmo sem você saber, mas ele te capacita a usar esse dom em favor da obra dele. Mas não é desse chamado que nós estamos falando. Nós estamos falando de um chamado universal, que é aquele que o Senhor tem para mim, para você, para você, para você, que nada mais é do que pregar a sua palavra. O Senhor Jesus, ele é bem claro: aquele que vier após mim, tome a sua cruz e venha. Ele não fala aquele que quiser vir após mim, pegue o seu microfone, que saiba cantar, que saiba dançar, que saiba pregar, não. Ele fala: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e segue-me, para fazer aquilo que ele fazia, que era instaurar o reino do Pai na terra. Nós estamos aqui justamente para isso, para dar continuidade ao trabalho de Jesus, para sermos discípulos de Jesus. Esse é o nosso chamado. Foi para isso que ele em pessoa nos chamou, para que nós possamos anunciar as boas novas do Evangelho àqueles que precisam de salvação. Não anunciarmos uns aos outros, não estarmos em casa salvos de braço cruzado. O Senhor nos chamou a anunciar a salvação. E é por isso que a gente usa essa ilustração do chamado de Isaías. Foi específico, foi com ele. A pastora, inclusive, trouxe uma ministração maravilhosa a respeito desses primeiros 8 versículos, chamada Uzias tem que morrer. Eu não esqueço dessa ministração até hoje. Uma das muitas que eu não esqueço, graças a Deus. Mas a gente consegue olhar para esses versículos de uma forma diferente, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. É para isso que ela se renova, para nos dar um novo entendimento a cada dia. Amém? Tão difícil quanto descobrir o seu chamado pessoal, o seu chamado individual, muitas das vezes é cumpri-lo. Às vezes o seu chamado individual, ele pode não ser uma bênção, ele pode ser um fardo para a sua vida. Tem muitas pessoas em muitos locais que estão presas. Elas não conseguem se afastar, elas não conseguem produzir, elas não conseguem fazer nada porque o chamado individual não deixa. O chamado individual, ele só muda a sua vida. O chamado universal, ele muda a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Ele tem o poder de mudar não só aqueles que estão ao redor, mas também a sua vida. Ele transforma a sua vida de dentro para fora, de forma que você consegue iluminar todos aqueles ao seu redor. Esse é o chamado que Cristo nos chama para poder cumprir. Mas ao mesmo tempo, algumas pessoas rejeitam esse chamado. O pastor falou aqui no final do culto de domingo, e eu prestando um pouquinho atenção, a gente está ali, né? Às vezes dá para prestar atenção. Que muitas pessoas estão se suicidando espiritualmente, como Judas se suicidou. Eu trouxe um pouquinho de Judas para falar também, mas muitas pessoas estão se suicidando espiritualmente porque estão agarradas ao seu chamado. Falando um pouquinho de Judas já, não tem ideia melhor para poder ilustrar do que Judas, que era um homem comum, era um homem sem credenciais, assim como eu e você,
Que credenciais, irmão? Credenciais para fazer a obra de Deus. Judas era um homem comum. Eu não tenho credencial para fazer a obra de Deus. Tudo que sai de mim vem dele. Tudo que sai de você vem dele. A pastora Sandra também fala uma coisa que eu carrego para mim. Tudo que tiver de ruim em mim sou eu. Mas tudo que tiver de bom em mim é ele. É ele. Eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho nada, eu não teria a mínima condição de estar aqui nesse altar. Eu compartilhei com a diaconisa Isabelle na quinta-feira passada que a ministração dela me inspirou a montar a minha. Algumas coisas que ela falou mexeram comigo. E é engraçado porque geralmente quando Deus me dá uma palavra, o pastor olha para mim: tá preparado? Não, nunca. Eu estou disposto. Preparado não. Preparado jamais. Um dia, quando ele terminar de me moldar, quando eu tiver um vaso pronto, aí eu vou estar preparado. Amém? Então, voltando a falar aqui de Judas, ele tinha os mesmos defeitos que eu e você, os mesmos defeitos. O que Jesus enxergou nele, infelizmente, a gente pode aqui falar diversas coisas, mas saber efetivamente a gente não pode. Eu separei algumas coisas para falar sobre Judas aqui. Enquanto os outros apóstolos ouviram o chamado de Jesus, porque o chamado deles foi completamente diferente do chamado de Isaías, por exemplo. Eles não foram tomados em visão. O próprio Senhor olhou para eles: vem, segue-me. Você consegue conjecturar isso na sua mente, querido? Jesus chegando lá para Pedro no barco, olhando: você, vem ser pescador de homem, vem. Eu acho incrível. Eu me aprofundando um pouquinho sobre essa questão do chamado de cada um deles, eu achei incrível. E é assim que Jesus fez com cada um deles. Nenhum deles teve um chamado, por exemplo, como Isaías, como Moisés, como Ezequiel. Mas todos eles, homens comuns, tiveram um chamado sobrenatural. Eles foram chamados em pessoa pelo próprio Deus. Em pessoa. Se isso não é incrível para você, querido, nada mais é. E dentre eles, Judas. Eu achei uma coisa interessante, pastor. De todos os apóstolos, Judas era o único que não era da Galileia. E o nome dele, Judas Iscariotes, vem do local de onde ele é, e não um sobrenome propriamente dito. Judas vinha da cidade de Queriote. Por isso o nome Judas Iscariotes, ou na tradução de Queriote. É uma coisa como se aqui nós tivéssemos um ministério, André Dalcobaça, o pastor de Anchieta, o Evandro da Pavuna, cada um sendo representando o local de onde veio. Mas Judas era um único de longe. Ele não teria motivo nenhum para ser quem ele era. Ele podia fazer um personagem. Ele teria essa possibilidade de viver, vamos colocar aqui entre aspas, no meu entendimento, de viver uma hipocrisia. Ele teria essa condição. E você acha, querido, de verdade que Jesus se enganou ao escolher Judas? Jesus não se enganou. Ele sabia exatamente o porquê de Judas estar ali. Na verdade, os profetas que vieram antes já sabiam o porquê de Judas estar ali. Jesus só o escolheu. Mas ele teve a oportunidade que eu e você temos essa noite, de ouvir o chamado comum do Mestre. Vem comigo. Nós podemos ouvir o chamado comum do Mestre. Judas ouviu. Eu posso conjecturar, pastor, que Judas ele se sentia tocado por tudo que ele via. Mas em nenhum momento ele deixou esse chamado universal ferver dentro dele. Ele continuava preso a tudo aquilo que ele acreditava. Tanto é que lá na frente deu o que deu. Ele continuava preso
a tudo que ele acreditava. Ele acreditava no Messias? Sim, ele acreditava no Messias. Mas ele acreditava no Messias que os judeus acreditam até hoje, que virá para guerrear. Ele em nenhum momento conseguiu entender tudo aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Portanto, no final da caminhada, ele foi por um caminho e os apóstolos foram por outro. Homens comuns, como eu e você, com um chamado sobrenatural. Amém? E nós vimos em cada um desses homens, nenhum deles tinha qualificações para fazer a obra que eles fizeram. Nenhum deles tinha essa qualificação. Eles foram preparados pelo próprio Jesus, pessoalmente, querido, pessoalmente. Eu acho incrível como eles tiveram a oportunidade de aprender com Jesus e em algum momento mesmo assim fraquejar. Em algum momento mesmo assim duvidar. Porque a nossa lenha, querido, que é a nossa fé, ela nos faz crer. O irmão também falou uma coisa muito importante aqui que está na palavra, no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 16, se não me engano. Aquele que crê está salvo, mas quem não crê está condenado. E Judas não cria. A palavra é muito clara. Aquele que não crê já está condenado. Ele andava com Jesus e não cria. Ele não cria em tudo aquilo que hoje nós podemos crer. Que nós não vivemos, mas nós cremos. Amém? E esses homens, sem preparação, sem capacidade alguma, capacitados pelo próprio Jesus, eles foram bem-sucedidos. Você sabe como é que eu sei disso? Olha você aí. Se você está aqui hoje, é porque esses homens foram bem-sucedidos no chamado deles lá atrás. Vocês são frutos, eu também. Nós somos frutos da obediência desses homens em seguir o chamado de Jesus. Querido, nós precisamos fazer os nossos frutos. Nós precisamos ter a obediência em seguir o chamado de Jesus, para que nós possamos, lá na frente, no final da vida, ter a possibilidade de alguém falar: eu fui salvo pela sua palavra, eu fui salvo pela sua postura, eu fui salvo porque um dia você pregou o evangelho para mim, eu fui salvo porque um dia eu te vi varrendo lá embaixo e vi o teu amor pela igreja. Que povo é esse que sorri até na hora de varrer uma simples igreja, de vir limpar um simples altar, um simples templo, uma simples cadeira? Esse é o chamado que eu tenho falado para vocês, querido. O Senhor, Ele não vai te dar uma grande obra se você não consegue executar uma pequena, uma simples. Ele não vai te dar uma tarefa maior. Que chefe daria uma tarefa maior para um funcionário que não consegue cumprir a mais simples tarefa? Ninguém daria. Você daria? Ninguém daria. O Senhor precisa, querido, que nós nos movimentemos. Ele precisa que a obra dele continue andando. A obra dele não pode parar. Ele precisa que nós façamos a obra dele andar. Ninguém consegue uma promoção de braço cruzado. Ninguém. Em empresa alguma. Nós falamos do chamado individual, né? Eu separei aqui na Bíblia, o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto, sintetizando mais ou menos o que nós falamos até aqui. Vem comigo aqui na primeira epístola aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, do primeira epístola,
Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Na minha versão diz assim. Desculpa, estou em segundo aqui. Deixa eu voltar. Achei. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tomou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele é muito claro quando ele fala: é a loucura da pregação. Que pregação é essa, querido? Como eu falei um pouquinho mais atrás, uma pessoa varrendo lá embaixo, dá um bom dia, dá um sorriso. Às vezes a pessoa que passa está amargurada. Às vezes a pessoa que passa está precisando somente de um bom dia. E você pode ter certeza que se você aplicar o seu coração, Deus vai te enviar aquela pessoa com necessidade. Ele vai te enviar, querido. Os irmãos mais antigos aqui na igreja sabem que eu não falo isso por falar. Todo domingo de manhã eu tinha o maior prazer de vir para a casa do Senhor. Olhava lá fora, tá sujo, pegava a vassourinha lá, ó, ia lá para fora. Quantas pessoas não passaram por mim? Sabe, se Deus, se de repente, pela graça dele, eu conseguir dar uma palavra de conforto para alguém, um bom dia que alguém precisava. Eu hoje estou aqui, querido. Eu não tenho orgulho de estar aqui no púlpito, aquele orgulho de soberba. Mas eu sei que se fosse para varrer, se for para me chamar para passar pano nessa cadeira, eu venho com o mesmo prazer. Porque eu tenho dentro do meu coração que toda vez que eu estou fazendo alguma coisa, é a obra do Senhor que eu estou fazendo. Eu brinquei com o Tiago no domingo. Ele me pediu para abrir o culto. Falei: Tiago, ele deve estar me ouvindo aí agora, pode confirmar. Dificilmente você vai me ouvir falar não para alguma coisa. E olha que domingo eu ralei, hein? Domingo, abri culto, fui para lá, data show, ceia. Só faltei pregar. Domingo só faltou pregar. Aí eu deixei para pregar hoje. Então, gente, dificilmente alguém vai me pedir alguma coisa e eu vou falar não. Eu posso estar sobrecarregado, eu posso estar de cara feia porque eu sou de carne e osso. Infelizmente, um dia eu vou ter um corpo glorificado. Ainda não. Ainda não. Então, às vezes eu posso estar de cara feia assim, querido, porque eu tenho a minha sobrecarga do dia a dia, eu tenho a minha sobrecarga do trabalho, eu tenho a minha sobrecarga da vida particular. E juntando tudo isso, a gente tem os afazeres na igreja. Mas dificilmente alguém vai me ouvir falar não. Isso não é porque eu sou bom ou porque eu sou melhor do que ninguém. Não, querido. É porque eu entendo e quero que você entenda essa noite que o chamado do Senhor é para nós fazermos as mínimas coisas dentro da casa dele, para nós fazermos as mínimas coisas dentro da obra dele. Seja um bom dia, seja um pano que se passa, seja uma vassoura, seja um vaso que a gente ajeita. O zelo da casa do Senhor me consome, e ele tem que consumir a você também. Se o teu dom é ministrar aqui no altar, querido, vem. Se o teu dom é dançar, vem. Se o teu dom é pregar, vem. Eu amo o jeito que o irmão Evandro vem aqui para esse altar e ministra e prega e Deus derrama todo o conhecimento sobre a vida dele. Aleluia. Eu amo.
Algumas pessoas que inclusive estão me devendo, eu amo ver o André ministrar. Amo ver a Isabelle ministrar. Sabe por quê? Porque são ministrações, são pessoas que te fazem sentir que algo diferente está acontecendo. São pessoas que mostram, que se importam com aquilo que eles estão fazendo. E Deus responde. Não tem como Deus não responder àquele que tem amor pela casa dele. É impossível o Senhor não se mover em direção àquele que se move em direção a Ele. É impossível, querido. Se você se move em direção a Deus, Ele se move em direção a você. Eu não sei por que eu estou falando isso, eu não tenho nada disso escrito, eu não estudei nada disso. Deixa eu voltar aqui para a palavra. Nós lemos aqui em 1 Coríntios. A igreja de Corinto naquele tempo estava dividida. Por isso se fez necessário o apóstolo Paulo escrever as cartas. Eu pesquisando um pouquinho mais, tentando entender como é que eu ia fazer para trazer isso para a nossa igreja de hoje. Naquele tempo, os gregos eram apaixonados por filosofia. A maioria deles até hoje ainda são. E eles levaram muito disso para dentro da igreja. O que fazia com que a igreja fosse dividida em várias correntes de pensamento. Para quem não olha ou não conhece, a palavra filosofia quer dizer amor ou amizade à sabedoria. Mas que sabedoria é essa? Humana. A Bíblia Sagrada, querido, ela é o amor ou a amizade à palavra de Deus. A sabedoria de Deus que é sobre todas as coisas. Então a filosofia, ela não pode estar dentro da igreja. A sabedoria humana, ela não pode vir à frente da sabedoria de Deus. E isso fez com que o apóstolo Paulo escrevesse as cartas. Inspirado pelo Espírito Santo, claro, óbvio, inspirado pelo Espírito Santo. No versículo 17 do capítulo 1 de 1 Coríntios, ele diz: porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Exatamente isso que nós estamos falando aqui. Ah, irmão, então você está me dizendo que nós não viemos para batizar? Não, não viemos para batizar. Isso é um chamado específico para poucos. Para poucos, para sacerdotes, para pastores. Isso é um chamado individual. Se você tem esse chamado ou se você não tem esse chamado, ai de mim, quem sou eu para te julgar? Eu estou falando do chamado universal. E esse chamado universal, sabe o que Paulo diz que é? Evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Nós viemos evangelizar, nós viemos trazer as boas novas, e as boas novas da palavra de Deus. Se isso não te motiva, querido, nada mais vai te motivar, porque o evangelho nada mais é do que a cruz de Cristo. Se a cruz não consegue te motivar, querido, eu sinto te dizer que você está perdendo o seu tempo. Eu vejo algumas pessoas desse... Eu não sei dizer, eu vou chamar evangelho, tá? Mas eu não sei dizer não. O que é, né? Dessa geração nossa, minha também, que tudo é fácil, tudo é simples. Deus não se importa, nada tem a ver. Enfim. E essa geração, ela faz questão de esconder a verdade da palavra, de trazer a sabedoria humana aos púlpitos. Conversava com um pastor a respeito de uma igreja que está abrindo aqui perto, que está estampado lá bem grande, a cara do homem. Vou repetir para vocês o que eu falei para o pastor. Levanta-se para cair. Do lado de lá já tinha uma que tinha a cara do homem e fechou. Do lado de cá está se levantando a segunda. 19 anos aqui. 19 anos. Eu tenho um pouquinho menos.
Mas eu sou tão grato, porque eu sempre completo, pastor, 1 ano de caminhada no dia do aniversário da igreja. Eu sou muito grato por isso, muito grato por isso. Até porque eu também não sou bom de data, então por aí vocês já podem tirar, né? Mas vamos voltar para a palavra aqui. O que nós fomos chamados foi para pregar o evangelho. Nada mais do que isso, pregar o evangelho. Cada um prega da maneira que sabe. Cada um faz isso da maneira que sabe. E Paulo, ele tinha tanta consciência disso, tanta consciência, que ele fala sobre esse assunto numa outra carta para uma outra igreja. Vem comigo, querido, no livro de Efésios. É muito papel. Efésios no capítulo 1, lá no versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a sua vocação e quais as riquezas da glória da herança dos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder entre nós, os que cremos, segundo a operação e força do seu poder. Na verdade, é a partir do versículo 17, querido. Vamos pegar o versículo 17 aqui também. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Até aqui, amém? Então, o apóstolo Paulo, ele diz que ele agradece pela vida dos irmãos e ele fala a respeito do Senhor iluminar os irmãos para que eles consigam entender qual a própria vocação. Que vocação é essa, querido? Senão a pregação do Evangelho da cruz. A pregação do Evangelho da cruz. É isso que Paulo sintetiza aqui nesses 2 versículos. Ele agradece aos irmãos, agradece pela vida de cada um deles a Deus e ora para que o Santo Espírito possa iluminar, para que eles possam entender através de palavras e revelações de sabedoria de Deus e revelações qual seria a sua vocação e qual seria a herança de Deus nos santos. A herança do Senhor na minha e na sua vida são os frutos que nós produzimos. Nada mais do que os frutos. É para isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou para frutificar. Ele nos chamou para evangelizar. Então, você que está aí sentado, você que está assistindo esse vídeo, foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor me chamou para que essa palavra pudesse chegar à vida de vocês, pudesse chegar à vida de vocês aí do outro lado. E Ele te chamou para que essa palavra possa chegar à vida de outras pessoas, para que nós possamos salvar a vida de outras pessoas. E não tem essa coisinha de passar a mão na cabeça, não. É evangelho de cruz. Se crer, será salvo. Se não crer, já está condenado. Simples assim. É isso que a palavra nos chama. É esse o nosso chamado universal. Eu separei aqui, mas não vai dar tempo de ler. Foi exatamente isso que a mulher samaritana fez. Na verdade, eu só pulei aqui a parábola. Mas enfim. Lá no capítulo 4 de João, o profeta vai descrever a história da mulher samaritana. E os irmãos sabem que os judeus e os samaritanos não se falavam, não se comunicavam naquela altura.
E ela se espanta quando o Senhor chega até ela e pede água a ela. Ela indaga ele e ele fala: se você soubesse quem é aquele que te pede água, você me pediria água da vida e eu te daria, e você nunca mais teria sede. E ela fala: ó Senhor, dá-me dessa água. E a história prossegue. E o Senhor vai falando com ela. E quando ela fala a palavra-chave, nós sabemos que o Messias há de vir. Depois de Jesus falar para ela que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, ela fala: nós sabemos que o Messias há de vir. E ele falou para ela: eu sou. Querido, essa mulher, ela não estava preparada. Ela foi buscar água. Ela nunca tinha visto Jesus na vida. Mas aquela palavra foi tão profundo no íntimo dela que quando ele falou para ela: eu sou, ela foi imediatamente à cidade anunciar a vinda do Messias. E o que nos falta, querido? O que nos falta para anunciar a vinda do Messias? O tempo está acabando, irmão. O tempo está acabando. Jesus está às portas. Ela só ouviu: eu o sou. Foi o suficiente para ela correr pela cidade e espalhar que o Messias está chegando, Jesus está vindo. Ó, tem um homem lá na frente, ele é poderoso, ele falou tudo que eu fiz, ele falou tudo que aconteceu na minha vida, ele é profeta. Ela só ouviu uma frase: eu o sou. Foi o suficiente para instalar na mente dela. Foi o suficiente para queimar no coração dela. O suficiente. O que nós estamos esperando, querido, para cumprir o chamado universal de Deus? Venha após mim, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. É só isso que nós precisamos, querido. Tomar a nossa cruz dia após dia e ir atrás de Jesus. Anunciar o evangelho da cruz. É isso que nós precisamos fazer. Foi isso que ela fez, mas ela fez sem pensar. Sem pensar, querido. Olha, eu não sei o que pode estar te desestimulando. Eu não sei o que pode estar te desanimando. Eu não sei o que pode estar te puxando para baixo. O que eu sei é que aqui, ó, nas Santas Escrituras, eu tenho uma palavra para a sua vida. Nas Santas Escrituras, nós temos palavra para qualquer situação da nossa vida. Eu separei alguns pontos aqui, eu queria estar compartilhando com os irmãos, para que nós possamos sair dessa prostração, para que nós possamos sair desse momento em que nós, de repente, estamos orando e não estamos ouvindo resposta, que nós estamos nos prostrando, que nós estamos achando que Deus esqueceu de nós. Mais uma das coisas que nós aprendemos nesse púlpito aqui: o silêncio de Deus também é resposta. O silêncio de Deus também é resposta. Tá difícil, irmão? Olha para a nuvem. Olha para a coluna de fumaça. Tá difícil, querido? Ajoelha de noite, lá no teu secreto. Não ajoelha na frente de ninguém, não. Ajoelha lá no teu secreto. Tá difícil, querido? Ajoelha no teu secreto à noite. Mas não tira os olhos da coluna de fogo. Nós aprendemos aqui, querido, nós só devemos nos mover quando a coluna se move. Se ele está em silêncio é porque a coluna está parada. E a resposta é a mais simples do mundo: Senhor, eu devo ir. A coluna se mexeu? Não, fica. Mas está doendo? Fica. Mas está difícil? Fica. É isso. Senhor, mas eu quero ficar. A coluna já foi. A coluna já foi, querido. Arruma tudo que é teu e só vai. Só vai. Vai atrás da coluna. A resposta de Deus é a coluna. A resposta de Deus é a glória. É a coluna de fumaça. É a coluna de fogo. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia. Essa é a resposta de Deus para as nossas vidas. Filho meu, você viu um sinal meu para se mexer? Não. Fica.
somente fique. A gente quer muita resposta, mas o silêncio de Deus, ele ensurdece. Às vezes a gente busca a resposta onde não tem. Eu separei aqui, querido, 5 passos rapidinho para a gente poder começar a se mover, começar a fazer arder esse chamado em nós. E o melhor deles, nem fui eu quem trouxe. O melhor deles quem trouxe foi a irmã, que falou que o fogo arderá continuamente no altar. Nós já aprendemos, querido, o fogo vem dele. Nós somos o altar e a lenha é aquilo que está dentro de nós. Alimente aquilo que está dentro de você através da palavra de Deus, para que você tenha lenha para queimar. Você só vai ter lenha para queimar se você for buscar. Não tem lugar melhor para buscar lenha, para queimar na presença do fogo do Espírito, do que na palavra de Deus. Não tem lugar melhor. E isso nada mais é, querido, do que você entender a sua posição. Esse é o primeiro ponto que eu trouxe. É você entender a posição e saber que alguns hábitos que a gente cultiva no dia a dia vão nos fazer mal espiritualmente. Não estou aqui para julgar ninguém, mas alguns hábitos que a gente cultiva no nosso dia a dia nos fazem mal espiritualmente. Nós precisamos entender e identificar esses pontos. Se tem alguma coisa, querido, que te traz uma sensação de apatia, uma sensação de desânimo, uma preguiça, um tédio em fazer as coisas de Deus, é porque você está com fome, é porque você está sem lenha, é porque você tem sede. Se tem alguma coisa que te faz desmotivar da palavra do Senhor, que te faz desmotivar de fazer a obra de Deus, você precisa mais de palavra, muito mais de palavra. Você precisa se alimentar, querido, e não é qualquer alimento. Então você olha para si e tenta identificar aquilo que está te fazendo mal. Identifica de onde você caiu. Começa de novo. Torna e começa de novo. Caminha de novo. Se põe de joelho. Vai levantando devagar, mas levanta. Não fica prostrado no chão. Levanta. Você caiu. O Senhor te chama. Eu peço aos irmãos depois para ler lá em Mateus 11, do 28 ao 30. Vai anotando aí, vai anotando aí. Mateus 11, do 28 ao 30. Eu separei algumas coisas aqui. Olhe para si e tente identificar aonde esse desânimo começou. Tente identificar de onde você caiu, para que você possa se reerguer e continuar caminhando em direção ao alvo. Use as armas que Deus te deu. Levanta a tua espada e vai guerrear. Eu não sei qual é o seu problema, mas a Bíblia Sagrada, ela tem a resposta. Seu problema é falta de motivação? Vai lá em Colossenses 23 e 24, no capítulo 3. Vai anotando aí, irmão. Colossenses 3, 23 e 24. Poxa, querido, mas não é, tá ruim, tá complicado, tá faltando um negócio aqui, né? Tá faltando Colossenses 3, 23 e 24. Tá faltando um trocadinho aqui. Anota aí, querido. Filipenses 4,19. Eu tenho andado cansado, sobrecarregado. Êxodo 34, 21. Não, querido, meu problema é lenha para queimar, me falta fé. Romanos 10, 17. Depois eu compartilho isso aqui com os irmãos, porque o nosso tempo aqui é um pouquinho curto. É preguiça, irmão. Provérbios 6, do 6 ao 11. É insegurança na 1:7. Está produzindo pouco, você acha que não consegue produzir aquilo que você quer. Na obra de Deus, Eclesiastes 9:10.
A palavra de Deus tem a resposta, ela tem a resposta. Se você não se sente grato o suficiente a Deus, se te falta um momento íntimo com Deus, ajoelhar, orar, Tessalonicenses 5, 18 e 17. Eu pulei um aqui. Tudo isso para quê, querido? Para que nós possamos cumprir uma das maiores promessas do Evangelho. Ela está lá na primeira epístola de João, no capítulo 3. 1 João. Meu Deus, muito papel aqui dentro. Diz assim a palavra de Deus, que tem por título Os Filhos de Deus. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Nós veremos a Deus na sua essência. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, porque Ele é puro. Uma vez que nós buscamos ser como Ele, querido, tudo muda. Tudo muda nas nossas vidas. Nós precisamos simplesmente almejar ser como o Senhor. É impossível ser perfeito como Ele é. Mas só o fato de você almejar, de você desejar isso ardentemente no teu coração, já te traz uma vida completamente diferente de tudo que vem acontecendo, querido. Tudo que vem acontecendo. Eu separei uma frase aqui que eu ouvi um dia para compartilhar com vocês. Às vezes a gente não vê as coisas acontecendo da maneira que a gente gostaria que acontecesse. Às vezes a gente não vê, nem vê as coisas acontecendo. O agir de Deus na sua vida e na minha, ele não é proporcional à nossa necessidade dele. Ele é proporcional ao quanto nós conhecemos dele, ao quanto nós temos de intimidade com ele. O agir de Deus na nossa vida é assim, querido. O agir de Deus só vem na nossa vida quando nós damos o primeiro passo em direção a ele, em direção ao alvo. Quando nós almejamos ser como Ele é. Então, toda vez, querido, que você precisar do agir de Deus, aqui, ó, é a partir daqui que Ele vai agir com você. É a partir do conhecimento do Senhor que Ele vai agir com você. Busca aqui, busca aqui. Depois você me diz. Tem problema não, depois você me diz. Precisou do agir de Deus? Busca conhecimento e intimidade com o Senhor. Deus não se move na necessidade somente, mas principalmente quando você vai em direção a Ele. E eu termino essa ministração aqui, pastor, com um texto do apóstolo Paulo aos Romanos. Está lá no capítulo 12, Romanos 12. Falei que hoje era dia de ler Bíblia? Hoje é dia. A partir do versículo 9, que tem como título o amor, o fervor, a humildade, a beneficência, na minha versão. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos
no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segue a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sejam unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tomeis mal por mal, procurai as coisas honestas perante a todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Tudo isso é chamado do Senhor, tudo isso o Senhor nos chama para que nós possamos seguir amando-nos uns aos outros, sob qualquer circunstância. E sabe para que isso, querido? Para que nós sejamos um corpo, para que nós tenhamos unidade. Eu não tenho como fazer nada se o meu pé vai para a direita e a minha mão para a esquerda. Nós precisamos ser um. Para fazer a obra do Senhor, para seguir o chamado universal do Senhor, nós precisamos ser um nele. Porque foi para isso que Ele nos chamou. Nós não podemos fazer a obra do cabeça se a mão vai para um lado e a perna vai para o outro, querido. Nós precisamos ser um nele, para que nós possamos fazer a sua obra com excelência. Amém? Agradeço aqui a oportunidade. Encerro aqui a palavra. Eu espero que Deus tenha abençoado a sua vida, como Ele abençoou a minha em tudo que foi ministrado. Amém? Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Hoje é dia de fogo, irmãos. Se você está disposto a queimar, não deixe que esse mover passe. Aleluias. Derrama sua glória, enche-me
enche-nos, Senhor, até que não reste nada de nós. Enche-nos, Senhor, do teu Espírito, da sua glória, do seu poder, Senhor. Que não passe de nós, 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 que não passe de nós. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus. Aleluia. Aleluia. O Espírito do Senhor está te enchendo aí. Enche-nos. Glória a Deus. Aleluia. Uma quinta-feira abençoada. Show da palavra. Abertura de culto, presença do Espírito Santo, adoração, oração e palavra. Isso é culto. Isso aí é um culto racional. Isso aí é culto racional, né? Onde a palavra e o que você falou é muito importante. Esses dois chamados aí, o pessoal. E tem que ter um certo cuidado com o chamado pessoal, porque o chamado pessoal tende-se a levar o teu nome, né? E levar você também a ficar soberbo, orgulhoso, etc. Universal não, universal tu leva o nome de Deus. Quando Moisés falou, olha, eu vou falar para ele o quê? Diga que eu sou o que sou. O eu sou está mandando você ir. Aí lá no Novo Testamento se completa tudo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não. E Jesus fala para a mulher, eu sou aquele que vai dar a água da vida para você. Então, isso aí é algo tremendo, aprendemos muito nessa noite. Nós vamos dar a oportunidade de você abençoar a casa do Senhor, as suas ofertas, os seus dízimos. Isso, vamos fazer só mais duas orações enquanto você traz sua oferta. A Luna, a nossa querida Rosário, você quer estar com febre, né? Tá com sal de casa, a garota está com febre. E assim como Jesus diz na Bíblia, que Jesus curou a sogra de Pedro. É interessante que dizem que Pedro não era casado, mas tinha sogra, né? Porque para ser um papa, ele não podia ser casado. E os romanos, a igreja romana diz que Pedro foi o primeiro papa. Como podia ser papa, né? Que Jesus curou a sogra de Pedro. E a sogra de Pedro estava com febre. Uma febre quase morrendo, né? Estava moribunda. E Jesus foi lá, tocou na sogra de Pedro e ela ficou curada. Então nós cremos agora que essa criança será curada também. E também a minha filha, a minha esposa, o meu filho, a minha nora e o meu netinho estão de viagem, né? Mas muito longe para cá, e é uma viagem muito longa, a criancinha agora. Eles saíram de Cruz Alta, chegaram em Curitiba, quase 13 horas de viagem. Ficaram lá uns 3 dias para descansar, senão não tem condições. E saíram 10 horas da manhã e eles iam chegar aqui lá para 11, meia-noite. Mas aí o garoto achou melhor, porque ele estava cochilando muito no volante. E aí ele vai descansar numa pousadinha aqui, acho que em Resende, e amanhã eles vêm de viagem novamente, porque a prudência é que fala tudo, né, irmãos? Então, nós vamos orar também por eles. E orar pela tua vida, por você que está do outro lado aí, que está nos assistindo. Inclusive o Anderson, o Hulk, está assistindo agora, que Deus possa abençoá-los também. Vamos orar, cara. Diante de um culto desse, da palavra que foi lançada, da manifestação do Espírito Santo de Deus, o Eu Sou está aqui nesse lugar. Senhor meu Deus, te glorificamos por essa noite tão abençoada, pela manifestação da tua glória no nosso meio. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, chegou aqui mais
faz o pedido de oração da Luninha, da Luna, que está com febre agora. Meu Pai, assim como tu curaste a sogra de Pedro, estava morrendo por febre, o Senhor tocou aquela mulher e imediatamente foi curada. Em nome de Jesus, entra com providência agora na vida da Luna. Repreenda agora essa febre no nome de Jesus. Toca agora, meu Deus. Paralisa agora. Quando ela chegar em casa, ela terá a notícia que essa criança já está curada. No nome de Jesus. Traga também o meu filho. Guia naquele volante, que não seja ele dirigindo, mas que o Senhor esteja ali naquele volante, dentro daquele carro, livrando do acidente, livrando de todo o mal. Traga, meu Pai, na tua presença, para que possa se alegrar com a família. Cuida, Senhor, dessa viagem. Assim como ele veio, ele também voltará na tua presença. Obrigado pelos dízimos, obrigado pelas ofertas, obrigado por aqueles que têm colaborado com esta obra. Meu Deus, muito obrigado por essa noite tão abençoada. Leva-nos guardado por ti. Livra dos homens malignos, dos homens sanguinários, das balas perdidas, do acidente, do malfeitor, do nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do todo-poderoso Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja lavada vida pelo sangue do Cordeiro. Diga glória a Deus, diga aleluia e aplaude o Senhor Jesus. A Ele a glória, a Ele todo louvor. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Queridos, se for a vontade de Deus, retornaremos domingo 10 da manhã, escola bíblica dominical, e domingo à noite às 19 horas, um culto de celebração. Graça e paz.